estávamos ontem, mas no meio da audiência nem deu para... Eu brinquei com ele de eleições, não se ganha, se toma. Olá, amigos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal. Tá difícil, hein? O Brasil realmente não é para amadores. Eu vou ler um texto de um grande irmão, um colega queridíssimo, o amigo Ranieri Menezes, que me chamou muita atenção pelas suas colocações. O nome do texto é A Liberdade Sem Ética é Falsa Liberdade. O escritor brasileiro Mário Ferreira dos Santos resume seu pensamento sobre a liberdade da seguinte forma: a liberdade, como plenitude do ato humano, implica a ética. Do contrário, é a lei das selvas. A liberdade sem ética é a falsa liberdade, porque ofende a liberdade alheia. Todavia, no contexto do cenário político atual, pós-eleições de 22, a percepção de modo geral é que os direitos constitucionais estão sendo rompidos em diversas camadas da sociedade. Nesse cenário, milhares de pessoas estão há mais de uma semana protestando nas portas dos quartéis, clamando, abre aspas de novo, SOS Forças Armadas. SOS Forças Armadas, salvem o Brasil. Ou Brasil war stolen. O Brasil foi roubado. Sob a ótica da questão ética, pode ser feita as seguintes perguntas. Quais são os limites que definem as manifestações atuais? São inconstitucionais e criminosas? Se os protestos pacíficos devem ser repudiados ou punidos? O povo pode protestar pedindo que as Forças Armadas façam algo sobre o resultado questionáveis das eleições? Bom, juristas divergem em interpretações. Há quem comente que, havendo manifestações pacíficas, sem violência física, sem uso de armas, sem depredação de patrimônio, tornam os atos legítimos. Para outros, são ações criminosas, porque são protestos que colocam em risco o Estado Democrático de Direito e a legitimidade das instituições. Mas e o que diz a Constituição? A Constituição, no seu artigo 5º, diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento e que todos podem se reunir pacificamente, sem armas e em locais abertos ao público. Olhando nessa ótica, voltamos às perguntas. É válido destacar o que diz a Constituição? Protestar contra os resultados das urnas é crime? Pedir intervenção militar é crime? Protestos clamando por intervenção militar não estão protegidos pelo direito à liberdade de expressão? Os atos são legítimos ou são criminosos? O que faz um protesto ou uma manifestação um ato criminoso? Qual é o limite para se manifestar? Bom, juristas podem até explicar, por exemplo, que a Marcha da Maconha, que é realizada em 2011, foi considerada legal. A marcha, até que sim. Mas e o ato de fumar maconha durante essa marcha? Foi legal? A Marcha do Orgulho Gay, o protesto do orgulho gay, que vilipendiou símbolos religiosos como crucifixos que foram inseridos, você entendeu onde foi. Representação que Maria, mãe de Jesus, deveria ter abortado o Salvador. Cuspir, urinar ou defecar em imagens e símbolos religiosos. E isso não é crime? Isso não está ferindo símbolos religiosos de outras pessoas? Não está ferindo a religião de outras pessoas? Deixa eu te dizer uma coisa. Não é crime. Porque a Constituição garante esse direito no seu artigo 5º. Agora, se isso que claramente está ferindo, machucando, incomodando, perturbando as pessoas que são religiosas de alguma religião cristã, não é crime, por que protestar nas frentes dos quartéis de forma pacífica, ordeira, desarmados, ou seria crime? Já pensou nisso? Se outros podem denegrir a minha religião e isso não é crime, então por que um protesto cantando o hino nacional,
fazendo gritos de guerra, mostrando patriotismo, seria crime. Seria crime eu estar na frente de algum órgão com uma placa assim, tipo, salvem os ETs? Nota-se que as manifestações ocorrem na frente dos quartéis e não na frente de Ministério Público, STF, TSE e qualquer uma dessas sopas de letrinhas que a gente conhece por aí. Por que será? Tal situação atípica, será que não está acontecendo porque não se confia mais nessas instituições? Isso é uma pergunta a ser feita. Será que o sistema eleitoral possui fragilidades ou é um sistema invulnerável, como colocaram no passado? Bom, o relatório do Exército, que foi publicado no último dia 9 de novembro, deixou algumas arestas aí a serem aparadas, né? O relatório afirmou que o TSE limitou o Exército aos acessos aos códigos-fontes, a gente não sabe a razão. E esse mesmo relatório ainda apontou anomalias e possíveis vulnerabilidades do sistema eleitoral. O mesmo relatório. E as pessoas não têm o direito de reclamar, de pedir por transparência. A quem o povo deve recorrer e pedir pelas suas demandas? Tais questões sobre ações de grupos de protesto pela lisura das eleições nas portas dos quartéis não serão, em parte, pela falta de credibilidade dessas instituições? Não é um nó fácil de desatar, pois o Ministério da Defesa requereu ao TSE com urgência a realização de investigação técnica sobre a compilação do código-fonte de uma análise detalhada dos códigos que foram executados nas urnas eletrônicas. Sugeriu a formação de uma comissão técnica ampla e profunda. Afirmou também que não é possível garantir que os programas que foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de iniciações maliciosas que modifiquem suas funções, ou seja, problemas foram detectados. O relatório citado pede mais transparência e solicita acesso para compilar todos os códigos-fontes após uma eleição tão apertada em seu resultado na disputa presidencial. Por fim, cabe ao TSE, como estruturador da democracia e transparência nas eleições, garantir e facilitar o acesso pericial de todo o processo eleitoral, assegurar os direitos dos eleitores, preservar a credibilidade da instituição e do pleito eleitoral. Porém, o que a gente obteve dos nossos ministros do Supremo foi essa resposta aqui. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. E agora? A quem recorrer? E eu volto à pergunta. Por que eu não posso pedir algo que esteja fora da caixa? Por que eu não posso pedir ao Exército Brasileiro que salvem as girafas da Amazônia? Onde é que está na Constituição que esse pedido é errado? Ou é criminoso? Ou comete falta gravíssima? A todos vocês um forte abraço, minha leal continência, e fiquem com Deus.